Há quase 2 anos, uma nova era de inovação começou. E da mesma forma que aconteceu com as grandes revoluções tecnológicas do passado, essa que estamos vivendo agora promete causar transformações profundas na nossa sociedade. Isso, na verdade, já vem acontecendo e muito mais rápido do que qualquer um de nós poderia prever. Principalmente porque qualquer pessoa com um computador ou um celular e com acesso à internet ganhou o poder de expandir as suas capacidades cognitivas. E é justamente essa expansão das capacidades que difere essa revolução de todas as revoluções anteriores. Eu digo isso porque eu venho acompanhando as evoluções tecnológicas desde 1993, quando eu tinha a idade do meu filho. E eu tive o meu primeiro contato com um computador. Foi amor ao primeiro prompt. Quem é daquela época deve lembrar que os computadores rodavam com MS-DOS, um sistema operacional que funcionava basicamente através dos prompts, os famosos prompts que você usa no ChatGPT. Os prompts nada mais são do que comandos de texto. Por exemplo, se eu queria abrir uma pasta de documentos dentro do computador, bastava eu digitar o prompt certo, dir. Se eu quisesse acessar um arquivo específico, um jogo, aí o prompt era outro. Essa interface de comandos me fascinou tanto que desde então a tecnologia esteve presente na minha vida. Tanto é que eu me formei em engenharia de computação lá no Rio de Janeiro e ao longo do tempo eu atuei em várias empresas em diferentes funções dentro da área de tecnologia, de carinha do suporte a engenheiro de software, a consultor de tecnologia e agora como Chief Artificial Intelligence Officer aqui da Exame. Eu comecei a empreender, entrei no mundo das startups, eu fundei a Inventos Digitais, uma aceleradora de ideias que ajuda outras startups a se desenvolverem. Eu também fui um dos fundadores da Witseed, uma plataforma educacional que usa inteligência artificial para oferecer uma nova experiência de desenvolvimento para os profissionais nas empresas no Brasil e que hoje faz parte da Exame Corporate Education, o nosso braço de educação corporativa aqui da Exame. Desde o meu primeiro prompt até hoje, eu pude acompanhar de perto toda a evolução das tecnologias. Eu vi os PCs, os personal computers surgirem, eu vi o lançamento do Windows, que inclusive apresentou o MS-DOS, depois do MS-DOS veio o Windows. Eu acompanhei a popularização da internet, a chegada dos celulares, dos smartphones, da computação em nuvem, das redes sociais, enfim. Eu vi também a inteligência artificial se desenvolvendo discretamente, sendo incorporada em diversos produtos e serviços que a gente usa há anos, até que o ChatGPT foi lançado, inaugurando uma nova fase dessa tecnologia, a inteligência artificial generativa, e dando início a uma nova era que estamos vivendo agora. Nos últimos 30 anos, eu vi muitas tecnologias incríveis nascerem, mas nenhuma delas com tanto poder de impactar a humanidade como a inteligência artificial. Nenhuma delas começou a causar tantas transformações tão rápido na nossa sociedade. E é por isso que eu digo que quem ainda não começou a usar inteligência artificial já está atrasado em relação àqueles que incorporaram a tecnologia no seu dia a dia. Mas não se preocupa, porque essa nova fase da inteligência artificial chegou para abrir caminhos. Você que está aqui nesse treinamento já deu um passo importante para explorar esse novo mundo cheio, repleto de novas possibilidades. Independente da posição que você atua hoje, da sua formação ou da sua idade. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou mais, essas faixas etárias fazem nosso curso do MBA hoje. Não importa também se você nunca escreveu um prompt ou nem sabia o que era isso até agora. Você não precisa ter qualquer conhecimento aprofundado em tecnologia. Como eu disse há pouco tempo, a era da inteligência artificial chegou para abrir caminhos. E na aula de hoje eu vou mostrar o que você precisa para alcançar o seu sucesso profissional com inteligência artificial, se tornando um dos pioneiros que vai liderar essa revolução. Olá, eu queria te dar as boas-vindas à nossa segunda aula do Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Como você sabe, essa aula é parte introdutória da primeira especialização em inteligência artificial
totalmente voltada para os negócios do Brasil. Um projeto da Faculdade Exame que tem o objetivo de formar essa nova geração de especialistas em inteligência artificial, o profissional que reúne o domínio dessa tecnologia com os conhecimentos de negócio e gestão. Se você tem interesse em se desenvolver profissionalmente, vai receber no final desse treinamento uma condição especial para continuar os seus estudos e entrar para essa nova geração de profissionais. Bom, antes da gente entrar no tema da aula de hoje, eu quero lembrar com você um pouco do que rolou na nossa primeira aula. A gente começou falando sobre as origens da inteligência artificial e como essa ideia de replicar ou simular a inteligência humana em máquinas vem desde os primórdios da civilização, tá no nosso imaginário. Eu também contei para você a origem do termo inteligência artificial e como que a tecnologia foi se desenvolvendo ao longo dos anos, passando por diversas fases até chegar ao famoso lançamento do ChatGPT. Falamos ainda sobre o cenário atual e como as Big Techs entraram em uma verdadeira corrida, desenvolvendo as suas ferramentas e chips de inteligência artificial, investindo em startups e, consequentemente, alimentando esse novo mercado com trilhões de dólares. Nunca antes na história a gente teve um setor da economia com transições tão rápidas igual agora. E é exatamente aqui que você entra. Não são apenas essas grandes empresas de tecnologia que estão aproveitando essa onda. Na verdade, a grande oportunidade mesmo está nos negócios comuns, que atuam em qualquer setor. São esses negócios que vão precisar se adaptar, aderir à tecnologia e assim sustentar esse mercado nos próximos anos. É aqui que essa nova geração de especialistas em inteligência artificial vai atuar. De hospitais a postos de gasolina, de pequenas lojas de bairro a grandes bancos. Ao longo dos últimos quase 2 anos, o uso da inteligência artificial avançou de forma acelerada por diversos setores, principalmente porque ela deixou de ser algo exclusivo para profissionais de tecnologia. De acordo com a Forbes, os usos mais comuns da inteligência artificial nos negócios são atendimento ao cliente, cibersegurança, assistentes pessoais digitais, gestão de relacionamento com clientes, gestão de inventário. Nas finanças, as aplicações de inteligência artificial são bastante usadas na automação bancária, na análise de risco, no atendimento ao cliente e até em robôs de investimento. O JP Morgan, por exemplo, um dos maiores bancos do mundo, usa inteligência artificial para detectar fraudes e combater crimes financeiros. Goldman Sachs está usando inteligência artificial generativa para ajudar os seus engenheiros de software a desenvolver códigos mais precisos. Na medicina, ela vem sendo usada com sucesso na área de saúde, em diagnósticos assistidos, no desenvolvimento de medicamentos e na gestão de saúde personalizada. A Clínica Mayo, por exemplo, um dos maiores centros de medicina integrada do mundo, que fica nos Estados Unidos, nomeou um diretor de inteligência artificial. Você consegue perceber como absolutamente todos os setores podem adotar a inteligência artificial e se beneficiar dela de alguma forma? Os transportes, por exemplo, pode ser usada no controle de tráfego, na definição de rotas. Na educação, a IA pode ser usada para personalizar o aprendizado, na automatização de tarefas, na criação de conteúdos. Aqui, na Faculdade Exame, por exemplo, a gente usa inteligência artificial na melhoria da experiência educacional, criação de conteúdos, edição de vídeos. Lá em Hong Kong, até os professores estão sendo gerados por inteligência artificial para dar aulas em uma universidade. Você consegue perceber como existem diferentes tipos de soluções de inteligência artificial para as diferentes dores dos negócios? O que você precisa entender é que a gente está apenas no começo dessa revolução, com empresas e setores ainda descobrindo como usar essa tecnologia. É por isso que a demanda pelo profissional que domina a inteligência artificial e entende de negócios tende a crescer cada vez mais, porque toda empresa vai precisar dele. É ele que vai desenvolver os projetos de IA para diferentes tipos de negócios, diferentes áreas na empresa, da concepção até a implementação de uma solução. Essa é a nova geração de especialistas em inteligência artificial da qual você pode fazer parte. É por isso que eu afirmo que você que está aqui assistindo o nosso pré-MBA já deu um passo importante para aproveitar toda essa revolução. Hoje, pouquíssimas pessoas reúnem as habilidades de negócio com o domínio da inteligência artificial. Tá bom, Miguel, mas espera aí.
Você disse mais cedo que não importa a minha formação, que eu não preciso ter conhecimento aprofundado em tecnologia, mas então, o que eu tenho que fazer para me tornar esse profissional? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para me tornar um especialista em inteligência artificial? Bom, vamos lá. Se você quiser fazer parte da nova geração de profissionais que vai liderar os projetos de inteligência artificial nos negócios, na minha visão, é essencial você seguir uma jornada que eu estruturei em 4 etapas. Cada uma dessas etapas foi desenhada para te ajudar a desenvolver as habilidades específicas e preparar você para os desafios do mercado. A primeira etapa eu chamo de diagnóstico de oportunidades. Pensa aqui comigo, sempre que você inicia algo novo, seja um estudo, um hobby, você busca entender o básico daquilo, certo? Então, aqui, nessa primeira etapa, você vai precisar aprender como identificar, analisar e estruturar os diversos problemas de um negócio que possam ser solucionados com inteligência artificial. E é aqui que você vai começar a se tornar fluente na linguagem da inteligência artificial. E o que isso significa? Ser fluente em inteligência artificial significa saber avaliar, selecionar e implementar a tecnologia em cada situação que surgir. Então, nessa etapa, como o nome já diz, você vai se dedicar ao diagnóstico de oportunidades para a aplicação da inteligência artificial. Quais os problemas, quais os gargalos que tem no seu processo, quais as ferramentas usar em cada situação, quando fazer as integrações, como fazer as integrações, quando automatizar um processo e por aí vai. Você vai aprender a identificar problemas de negócio que podem ser resolvidos com soluções de inteligência artificial. Desenvolver a habilidade de definir problemas e hipóteses é crucial para qualquer projeto bem-sucedido. Você vai ser capaz de analisar contextos complexos e formular as questões que vão guiar as suas estratégias de inteligência artificial, garantindo que cada solução tenha uma base sólida e focada em resultados. Vamos imaginar que você seja responsável pela área de vendas de uma grande empresa de varejo que está enfrentando problemas com previsão de demanda. Vamos chamar essa empresa de Nova Varejo. O seu objetivo é resolver o problema de excesso de estoque de produtos que não vendem e a falta de produtos populares. Dominando essa primeira etapa, você vai ser capaz de coletar e analisar dados históricos de venda, tendências sazonais e comportamentos de compra dos clientes. Como especialista em inteligência artificial, você não vai fazer todo esse trabalho manualmente, mas sim criar um fluxo de automação para otimizar o processo. Você pode fazer isso, por exemplo, usando uma ferramenta chamada Make.com. Dentro do Make.com você consegue fazer a integração de diversas outras ferramentas. Você pode colocar todos os dados coletados em uma planilha dentro desse workflow que você criou do Make.com. Automaticamente, a ferramenta pega os dados da planilha, manda para o ChatGPT, que analisa tudo e gera uma resposta direta para você no Google Docs, por exemplo. E você poderia incluir nesse fluxo várias outras etapas, como criar gráficos, gerar informações precisas para você identificar o que está realmente causando os problemas de estoque e por aí vai. Você poderia incluir nessas etapas ainda o envio de e-mails para fornecedores ou até para a diretoria da sua empresa. Isso aqui seria o mais básico que você seria capaz de fazer para analisar e definir o problema claramente, analisar os dados. Depois de diagnosticar a oportunidade de melhoria, você vai avançar para a próxima etapa, que é o planejamento e execução de projetos de inteligência artificial. Nessa etapa, você vai compreender como integrar a inteligência artificial nas rotinas do dia a dia e ainda desenvolver novos produtos digitais. Você vai descobrir como estruturar e gerenciar projetos usando métodos ágeis. Para executar projetos, você vai precisar saber como conduzir equipes multidisciplinares, assegurando que cada fase, desde a concepção até a implementação, sejam realizadas com mais eficiência e eficácia. Voltando ao exemplo da Nova Varejo, agora com a hipótese confirmada, você vai avançar para o planejamento e execução de projeto. Nessa fase, você vai incluir no seu fluxo uma ferramenta de IA que usa algoritmos de aprendizado de máquina para prever a demanda de produtos, como o TensorFlow. A partir disso, você vai definir os objetivos do projeto e alinhar com a equipe responsável as ações para melhorar a precisão das previsões de demanda. Você precisa saber que nessa etapa vão ser necessárias reuniões de acompanhamento em alinhamento.
Esses encontros vão garantir que todos estão alinhados e que os obstáculos sejam rapidamente identificados e resolvidos. Como um bom especialista em inteligência artificial, até nas reuniões você vai usar ferramentas como o Fireflies ou o próprio Copilot da Microsoft para fazer resumos e anotações, aumentar a produtividade e otimizar o seu tempo e o tempo de todo mundo que está participando da reunião. Na terceira etapa, você vai entrar de cabeça na estratégia de dados para inteligência artificial. É aqui que você começa a se aprofundar nos dados, fazendo análises estratégicas que vão garantir a integridade e a eficiência das soluções de inteligência artificial. Dependendo do porte da empresa que você atuar, o seu próprio time de engenharia e ciência de dados pode criar ferramentas para orquestração desses dados. Mas a verdade é que, com o conhecimento adquirido até aqui, você mesmo vai ser capaz de selecionar as ferramentas que podem organizar isso. Dominando essa etapa, você vai saber como criar e gerenciar bancos de dados poderosos que são essenciais, são a matéria-prima para a transformação digital nas organizações. Isso vai te preparar para tomar decisões informadas e precisas baseadas em dados concretos, em fatos concretos. Com o projeto em andamento na Nova Varejo, vai ser preciso se concentrar nas estratégias de dados, mantendo um olhar cuidadoso para a governança. Isso é fundamental para garantir que os dados coletados sejam precisos, limpos e bem organizados. Então, para isso, você, como líder de projeto, vai implementar políticas de governança de dados para assegurar a conformidade com regulamentos e a privacidade dos dados do cliente. Dentro do próprio Make.com, você pode criar fluxos que integram diversas fontes de dados, como os sistemas de ponto de venda, históricos de compra online, inventário, por exemplo. Isso vai permitir que a solução que você está implementando tenha acesso a informações em tempo real, completamente atualizadas. Nessa fase, você vai poder desenvolver dashboards, ajudar os stakeholders da Nova Varejo a monitorar em tempo real a qualidade dos dados coletados e o desempenho dos próprios modelos que você está propondo. Por fim, a quarta e última etapa é sobre melhoria contínua de soluções de inteligência artificial. Todo o trabalho de diagnóstico, planejamento, execução e desenvolvimento da estratégia de dados de uma solução de inteligência artificial é só o começo, é o comecinho do projeto. Depois de realizar toda a implementação, depois que a solução está em produção, vai ser necessário acompanhar continuamente o desempenho daquela inteligência artificial. Nessa etapa, você vai aprender a inovar continuamente, ajustando e melhorando as suas soluções para que estejam sempre alinhadas com as necessidades do mercado, que mudam o tempo todo. É machine learning, está sempre aprendendo. É preciso desenvolver um pensamento crítico para identificar as novas tendências e as oportunidades que vão aparecer. Porque não adianta só dominar a ferramenta do momento ou implementar um processo, outro processo e tá lá. As melhorias devem ser contínuas, diárias, semanais, na periodicidade que o seu projeto exigir. Vai ser crucial garantir que as suas soluções de inteligência artificial não apenas resistam às adversidades, mas se fortaleçam com elas, se atualizem com elas. Resumindo, você vai aprender a criar soluções antifrágeis que resistem ao tempo. Se você não sabe o que isso significa, não se preocupa que eu vou te explicar melhor esse conceito agora. O termo antifrágil foi cunhado por Nassim Taleb, um professor do Instituto Politécnico da Universidade de Nova York. De forma bem resumida, ele escreveu um livro chamado Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Esse livro foi lançado em 2012 e ele define 3 categorias: frágil, robusto e antifrágil. Categorias que um sistema pode ter. Frágil, como você deve saber, é algo que quebra com facilidade. O primeiro pensamento que me vem à mente é um copo de cristal. Um copo como esse aqui. Se eu pegar esse copo e jogar no chão, ele quebra muito fácil. Pensando no mundo corporativo, a gente pode dizer que seriam negócios que dependem exclusivamente de uma única fonte de renda, que tem pouca capacidade de adaptação. Um bom exemplo de um negócio frágil são as locadoras. Locadora de filme, elas dependiam da locação de filme, fita cassete, DVD,
E quando o consumo migrou para os streamings, elas morreram, não sobreviveram. Quem não lembra da Blockbuster? Já robusto é aquilo que é muito forte, resistente, como uma bola de borracha ou uma pedra. No mundo dos negócios, a gente pode classificar como robustas as empresas diversificadas, bem geridas, que resistem a crises. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa robusta. Ela tem um portfólio de produtos que são consumidos no mundo todo, no inverno, no verão, no outono, na primavera. Mesmo em tempos de crise, as pessoas continuam comprando as suas bebidas e mantendo a empresa estável, saudável, lucrativa, crescendo. A empresa não necessariamente se beneficia de crises, mas ela resiste às crises. O antifrágil é o oposto do frágil, mas ele vai além do robusto. Algo além de não quebrar com facilidade, se fortalece e fica ainda mais resistente após uma situação adversa. Antifrágil, então, seriam empresas inovadoras que usam as crises como oportunidades para alavancar o crescimento, para se fortalecer. Exemplo de empresa antifrágil. Pensa uma empresa antifrágil aí. Netflix. Ela pegou a transição dos filmes em DVD para o streaming. Ela se reinventou e lançou uma plataforma com conteúdos originais e se tornou líder de mercado. Entender os conceitos da antifragilidade nos negócios vai te ajudar a saber como transformar uma dificuldade, uma crise, uma fraqueza em uma fortaleza. Vamos voltar lá para o nosso exemplo da Nova Varejo. Você diagnosticou as oportunidades, planejou e executou o projeto, garantiu a integridade dos dados para implementar a solução. Agora você precisa monitorar continuamente o desempenho do modelo e garantir que ele continue eficaz, que ele seja antifrágil. Diariamente você vai comparar as previsões de demanda com as vendas reais. Você vai identificar rapidamente qualquer discrepância e fazer um ajuste no modelo se for necessário. Claro que você não vai fazer isso manualmente. Existem centenas de ferramentas que vão te ajudar a fazer esse monitoramento de forma automática. É um cockpit. Se por acaso você identificar que a precisão das previsões está diminuindo ou que teve alguma falha de segurança, você vai saber como investigar as causas e ajustar o modelo implementado conforme necessário. O que você precisa entender é que ao longo dessas 4 etapas, você vai desenvolver uma compreensão profunda e prática de como aplicar a inteligência artificial para resolver problemas reais dos negócios, criando projetos inovadores. Você vai ser capaz de liderar a transformação artificial e criar soluções que vão impulsionar os resultados de qualquer empresa, seja uma grande varejista ou um consultório de bairro, por exemplo. Você consegue perceber como que a atuação do especialista em inteligência artificial é estratégica, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Isso que você viu aqui não é nenhum décimo de como você pode desenvolver as suas habilidades e expandir as suas capacidades com a ajuda da inteligência artificial. Se no final desse treinamento você decidir seguir com seus estudos, você vai ter acesso a todo o conhecimento necessário para se tornar esse novo profissional. Eu digo novo profissional porque a gente ainda está no início dessa grande revolução, com oportunidades surgindo o tempo todo, e o especialista em inteligência artificial continua sendo um profissional raríssimo de encontrar. E com a demanda por ele crescendo, os salários dessas oportunidades são bem atrativos. Sites de consultorias especializadas em empregos dizem que os salários desses profissionais chegam a R$35 mil por mês. O Guia Salarial Robert Half de 2024 mostrou que os salários para profissionais com conhecimento em inteligência artificial podem variar entre R$4 mil, cargos de entrada como analistas, até R$50 mil para cargos de direção e liderança. Você pode até achar esses valores muito altos no primeiro momento, mas eu considero um valor justo, pela importância e pelo valor que esse profissional vai trazer para a empresa. É claro que não dá para garantir exatamente quanto você vai ganhar se tornando esse profissional com essas qualidades. Até porque cada pessoa tem a sua história, o seu histórico, cada um trabalha em um setor diferente e existem no mercado oportunidades diferentes, com desafios diferentes. Depende também do seu nível de experiência profissional. Se você está
Iniciando no mercado de trabalho, pode começar com o pé direito, um cargo de analista, e ir desenvolvendo as suas habilidades e subindo de cargo ao longo da carreira. Se você já atua em posições estratégicas e cargos mais altos, com certeza vai ter melhores salários. Mas isso é só para você entender o quanto esse novo cenário é próspero e como as perspectivas de crescimento são enormes. Na aula passada, eu te mostrei alguns estudos que comprovam a demanda por esse profissional. Você lembra? Eu falei do relatório do Fórum Econômico Mundial, o Future of Jobs, que indicou que esse especialista em inteligência artificial vai ser o profissional com as melhores oportunidades de trabalho pelos próximos 5 anos. Eu falei também sobre a pesquisa que a AWS fez com empresas brasileiras, apontando a dificuldade que elas já estão enfrentando para encontrar esse profissional. Esse mesmo estudo revela que os empregadores estão dispostos a pagar mais para profissionais que dominam a inteligência artificial, mesmo que esses profissionais não estejam trabalhando especificamente na área de inteligência artificial. E olha que não são só apenas os empregadores brasileiros que estão determinados a fazer isso. Na aula passada eu comentei sobre o Elon Musk, que assumiu que iria aumentar os salários da sua equipe de inteligência artificial para evitar fuga de talentos. Desde 2023, os especialistas em inteligência artificial estão deixando a Tesla, a empresa do Elon Musk, para abrir os seus próprios negócios de inteligência artificial ou para começar uma nova carreira nas empresas concorrentes, como, por exemplo, a OpenAI. O Elon Musk disse que essa é a guerra de talentos mais louca que ele já viu. E isso também aconteceu no Google DeepMind, é a divisão de IA do Google. Para manter os seus funcionários, a empresa deu milhões de dólares em ações para um pequeno grupo de pesquisadores em inteligência artificial. A empresa quer impedir que os funcionários saiam para rivais ou que criem os seus próprios negócios. A Netflix, a gente já falou dela aqui, no ano passado, em meio à greve de atores e roteiristas, chegou a oferecer um salário anual de $900 mil para contratar um gerente de inteligência artificial. O mesmo movimento está acontecendo na Europa, onde a guerra por talentos da inteligência artificial está levando as empresas a oferecerem bônus milionários, aumento de salário e até sociedade para reter os seus talentos. Segundo a empresa de busca de executivos Avery Fairbank, houve um aumento exponencial na remuneração de funcionários de alto escalão das empresas de inteligência artificial do Reino Unido. Essa disputa não é só entre empresas, é também entre países. China e Estados Unidos competem por talentos de inteligência artificial. E vale lembrar, mais uma vez, a gente está apenas no começo de toda essa revolução. São justamente nesses momentos de transição que surgem as maiores oportunidades. E é por isso que eu trato esse tema com tanta urgência. Eu quero te ajudar a aproveitar essa oportunidade. É também por isso que eu reforço que só de você estar aqui, você já deu o seu primeiro passo importante e certeiro nesse caminho. Mesmo que você nunca tenha escrito um prompt na sua vida ou nem saiba ainda o que é isso, tem todas as condições de se beneficiar desse momento para transformar a sua carreira. Estamos vendo ao longo dessa aula que essa revolução da inteligência artificial vai exigir que centenas de milhares de empresas se adaptem a essa nova realidade. Do que todas essas empresas vão precisar? O que elas têm em comum? Todas vão precisar do especialista em inteligência artificial para liderar os projetos de implementação dessa tecnologia. E é por isso que o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios foi criado. A missão da Exame, em seus quase 60 anos de existência, sempre foi divulgar informações e oportunidades de mercado para você. Nós fizemos isso diversas vezes ao longo da nossa história. Em 1994, o ano que o Brasil ganhou a Copa com o Romário, a gente avisou que os computadores entrariam nas nossas vidas para sempre. Foi capa da Exame. E em 1995, a gente alertou sobre os impactos que a internet ia causar na sociedade. E tinha gente descrente. Depois, em janeiro de 2000, a gente te avisou que a internet tinha chegado e que a partir daquele momento, tudo ia ser diferente.
Agora, a gente está aqui, de novo, alertando você sobre os impactos que a inteligência artificial já está causando. Você que está aqui está descobrindo em primeira mão como explorar uma das maiores transformações da história da tecnologia para construir uma nova carreira de sucesso. Caso você decida aprofundar ainda mais o seu conhecimento e seguir pelo caminho da inteligência artificial com a gente, você vai encontrar nos próximos dias a oportunidade perfeita para isso. E você tem uma vantagem. O melhor de tudo é que, diferente de mim, que levei anos para adquirir todas essas habilidades e ter esse sucesso na minha carreira, você não vai levar todo esse tempo. Na verdade, você não vai levar nem metade do tempo de uma faculdade tradicional para estar preparado para, de fato, fazer parte dessa nova geração de especialistas em inteligência artificial. Falando sobre atuar nesse mercado, eu acredito que você deve estar cheio de dúvidas. Afinal, quais são as reais opções de atuação desse profissional? Como que ele ganha dinheiro? Existe mesmo oportunidade de trabalho? Olha só, fica tranquilo quanto a isso. Na próxima aula, eu vou te explicar, tintim por tintim, quais são os caminhos que você pode seguir para entrar com o pé direito nessa oportunidade. Eu vou te apresentar todas as portas que você pode abrir como um especialista em inteligência artificial. Não importa se você tem um perfil mais empreendedor, ou mais corporativo, ou até mesmo um profissional autônomo, sabe? Não importa também se você quer mudar de profissão ou se você, na verdade, quer se tornar um especialista em inteligência artificial aí mesmo onde você está, dentro do seu nicho. Eu te garanto que a variedade de caminhos vai te surpreender e você vai se identificar com algum deles. E você vai ver que não existe o caminho certo. O caminho certo é o caminho que você escolher. Eu mesmo segui e continuo seguindo por diversos desses caminhos. Não é um caminho único. Seja qual for esse caminho que você escolher, ou os caminhos que você escolher, conta comigo e com a Exame para te ajudar nessa jornada. Então não perca a próxima aula. Se você ficou curioso sobre como vai funcionar o MBA depois da última aula e você gostaria de saber mais detalhes sobre essa especialização, quanto vai custar, quais são os módulos, tranquilo. Vamos conversar sobre isso com calma mais pra frente, sem pressa, sem ansiedade. Agora, por enquanto, eu quero que você aproveite para assistir às aulas, anotar as suas dúvidas e fazer perguntas, aprender o máximo possível. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo qual é a sua área de formação, a sua profissão atual e quais são as suas expectativas para o futuro da sua carreira. E se você tiver dúvidas, é claro, você também pode deixar elas aqui embaixo. Lembrando, na última aula, eu vou responder as melhores perguntas ao vivo em tempo real. Por fim, anota agora a senha para liberar o seu certificado de participação, que vai ser liberado no final da terceira aula. Preparados? A senha é Fluxo. Muito obrigado e até a próxima aula que tá imperdível. Te vejo lá.